Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. A palavra de Deus assim nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm rios, e assombraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você pode se assentar neste momento. Quero primeiramente cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui mais uma vez com os irmãos para fazer uso da palavra. Toda vez que fazemos isso, temos muita responsabilidade, porque o Senhor assim nos pede. E sempre pela vontade do Senhor e não pela nossa vontade. Particularmente sobre esta mensagem, posso dizer que pensei a semana inteira se seria ela ou não. Mas o nosso Deus sabe de todas as coisas, e Ele assim nos pede, e primeiramente nós oramos. E Deus nos pediu que trouxesse essa palavra. Ontem na lição bíblica, nós estudamos um pouquinho sobre o amor de Deus. E é muito bom nós falarmos sobre o amor de Deus. Que Deus verdadeiramente Ele é amor. E nós temos que ser gratos a Deus pela sua graça, porque não fosse a sua graça, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos direito à vida eterna. E é muito bom saber que Deus é amor. Mas uma coisa que nós temos que nos lembrar que, além de Deus ser amor, Ele também é justiça. Muitas vezes é muito bom nós pregarmos sobre o amor de Deus, porque é bom falar de amor. Mas nós esquecemos muitas vezes de pregar sobre a justiça de Deus. E é necessário que nós falemos também sobre a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus está na sua palavra. E tudo que Deus faz, em tudo que Ele faz, Ele é justo. Não há como não dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de amor, Ele também não é um Deus de justiça, porque verdadeiramente Ele é um Deus de justiça. E muito mais sobre o amor de Deus. Nós hoje vamos enfatizar um pouco mais sobre a justiça de Deus. E para nós pregadores, é bom pregar sobre o amor. Mas é complicado pregar sobre a justiça de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é a justiça de Deus. E que Deus vai utilizar dessa justiça por cada um de nós, com cada um de nós. E se nós não nos atentarmos a isso, nós iremos perder o nosso maior bem, que é a vida eterna. Então a mensagem dessa noite é para dizer para vocês que nem todos se salvarão.
E é complicado dizer isso numa igreja. E é mais complicado dizer que, infelizmente, isso pode acontecer. Nem todos que estão aqui se salvarão. Mas verdadeiramente nós temos que dizer isso. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aqui Jesus Cristo não está falando daqueles que não conhecem a sua palavra. Mas ele está falando daqueles que proferem o seu nome. Daqueles que bendizem o nome de Deus. Ele está falando de cada um de nós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fato é que o simples fato de nós levantarmos a nossa mão e aceitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, não nos garante a vida eterna. Mas vocês podem me dizer assim, se uma pessoa aceitar Jesus no seu leito de morte, ela não é salva? Não, eu não estou dizendo isso. Se uma pessoa aceitar a Jesus Cristo no seu leito de morte, verdadeiramente ela aceitar de todo o seu coração, ela será salva. Mas fato é que se nós que aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós o aceitarmos e nós termos ainda mais uma caminhada e simplesmente levantarmos as nossas mãos e acharmos que nós já estamos salvos, nós não seremos salvos. Não adianta simplesmente tomar essa atitude e não fazer mais nada. Nós temos que fazer algo a mais. Porque a palavra de Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos pede isso, que nós façamos algo a mais. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Como, irmãos, que alguém pode ser salvo fazendo as mesmas coisas que o mundo faz? Escutando o mesmo tipo de música que o mundo escuta. Vestindo o mesmo tipo de roupa que o mundo veste. Falando as mesmas coisas que o mundo fala. Como é que alguém pode ser salvo dessa maneira? Sendo que nós somos separados. Sendo que nós somos aquelas pessoas que andam na contramão do mundo. Porque viver o reino de Deus é isso, é andar na contramão do mundo. Como é que nós podemos dizer que aceitando a Jesus simplesmente e fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, nós seremos salvos? O que muitos pregam é que para você ser salvo, simplesmente você deve levantar a sua mão e fazer as mesmas coisas que o mundo fazem. A gente não vê isso por aí. A gente não escuta muito isso. Não importa o que você faça. Importa que você esteja num dia da semana na igreja e nesse dia você se derrame, você levante a sua mão e todo o restante que você fez durante a semana fique para trás. Porque você simplesmente fazendo isso, você vai ser salvo. Ou vocês nunca escutaram isso? Ou vocês nunca viram isso por aí? É isso que o mundo tenta pregar para nós. Que a salvação é algo fácil. Que para eu ser salvo eu não preciso fazer nada ao contrário. Porque eu não preciso ser diferente do mundo. Isto é que tentam inculcar nas nossas mentes. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que para ser salvos, nós temos que ser diferentes do mundo. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Para eu ser salvo, irmão, eu preciso amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E você pode me dizer, mas Deus odeia? O contraponto do amor é o ódio. Se eu amo as crianças, em contraponto eu odeio o aborto. Aquele que não é espontâneo. O contraponto do amor é o ódio. Eu não posso amar as coisas de Deus e também amar as coisas do mundo. Eu não posso fazer isso. Se eu amo a Deus, eu faço as coisas de Deus. Se eu amo a Deus, eu faço aquilo que Deus me pede. E baseado em Mateus 7, a gente vê que a salvação não é algo fácil. Não dá para a gente imaginar que o simples fato de levantar o braço, eu já estou salvo. Não dá para imaginar que eu não tenho que fazer algo a mais. Que eu não tenho que ser separado do mundo. Se eu quero ser salvo, eu tenho que basear a minha vida na palavra de Deus. E a gente sabe o que a palavra de Deus nos pede. Para eu ser salvo, eu tenho que ser como Jesus Cristo. Que nos diz assim, assim como eu fiz, façais vós também. Olha o exemplo que nós temos para as nossas vidas. Jesus Cristo. E Jesus Cristo não fez nada do que o mundo fazia. Ele não se contaminou.
E se Ele é o nosso exemplo, como é que eu posso fazer as mesmas coisas que o mundo faz? Sendo que Ele, sendo o exemplo maior, não fez as mesmas coisas. Não dá para a gente se comparar com o nosso irmão e dizer aqui, se o meu irmão vai ser salvo, eu também vou ser salvo. Não dá. A salvação é individual, é você e Deus, é você e Cristo. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não diz assim, examine o homem que está do seu lado, e se ele for salvo, você também vai ser salvo. Não, é você que tem que se examinar. É a sua autoanálise, você tem que fazer isso. Não é o outro, é você. Mas vamos às Escrituras. Vamos à palavra de Deus. Será que simplesmente eu estou falando por falar? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existe uma porta estreita. Só há uma porta. Só há um Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só há Ele. Não há outra maneira. Só há um caminho. Só há uma porta. Não é uma questão de múltipla escolha. Quando você vai fazer um vestibular, você tem lá múltiplas escolhas para você fazer. E você escolhe uma daquelas, achando que aquela é a certa. Aqui a palavra de Deus está dizendo que só há um caminho. Não tem como você ter múltiplas escolhas. A palavra de Deus já está nos dizendo, só há um caminho, só há uma porta estreita. Então não tem como você fazer múltiplas escolhas nesse caminho. A única forma, o único meio para o ser humano ser salvo é Jesus Cristo. Não há uma outra maneira. A Bíblia nos diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos pecaram. Nesses todos, encontra-se eu e você. Nós somos pecadores. Mas Cristo, Ele vem e nos dá novamente um acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós tínhamos uma separação entre o homem e Deus. E só o sumo sacerdote poderia levar os nossos pecados. Mas Jesus Cristo vem e se torna esse sumo sacerdote. E Ele nos dá novamente o direito a ter acesso a Deus. Jesus Cristo nos dá esse direito. Essa separação que havia entre o homem e Deus não há mais. Porque Jesus Cristo é o nosso mediador, é o mediador entre o homem e Deus. O que nós merecemos? O amor de Deus ou o ódio de Deus? E nós já ouvimos na introdução que se nós amamos uma coisa, nós odiamos a outra. E nós não podemos amar as coisas do mundo e achar que amando as coisas do mundo nós podemos também amar as coisas de Deus. Nós queremos um avivamento na igreja. Só que antes de vir à igreja, e eu peço que você preste atenção porque essa mensagem não é para você só, é para mim também, é para todos nós. A primeira pessoa que recebe a mensagem é o pregador. Nós queremos avivamento na igreja, mas antes de vir à igreja, nós assistimos coisas que Deus não sentaria do nosso lado para assistir. E às vezes a gente pensa assim, será que se Deus estivesse do meu lado, aqui no sofá, Ele estaria assistindo isso que eu estou assistindo? É só para nós pensarmos. Deus, Ele é um Deus santo, e Ele ama as coisas que são santas. Ele pede que cada um de nós tenha santidade. E às vezes nós perguntamos assim, mas por que o Espírito Santo não desceu sobre nós? Eu quero que a minha família prospere. Eu quero que eu tenha mais ganhos. Mas eu esqueço da fidelidade. Eu esqueço de algo simples, que é ser fiel ao Senhor. Que é trazer os dízimos à casa do Senhor. Eu me esqueço disso. E daí eu peço que eu prospere, que eu tenha prosperidade. Mas como é que eu vou ter prosperidade se eu não estou sendo fiel àquilo que Deus pede de mim? E Deus pede que eu tenha fidelidade. E eu não estou dizendo que Deus pede mais do que eu tenho. Porque isso não é meu, isso é de Deus. O que é de devolução não é meu. E se eu estou ficando com isso, eu não preciso dizer o que está acontecendo. Então, como eu posso pedir alguma coisa se eu não faço o que Deus pede em troca? Se você hoje é salvo, saiba que você não é salvo porque os romanos
e os judeus, eles rejeitaram a Jesus. Você não é salvo porque eles colocaram uma coroa de espinha sobre a cabeça dele e o sangue desceu. Porque eles fizeram coisas terríveis. Porque eles o aceitaram. Você não é salvo por causa disso. Você é salvo simplesmente porque Jesus Cristo subiu naquela cruz, abriu os seus braços e morreu por você. É por isso que você é salvo. E Deus, do seu alto, infinito, sublime, Ele olha para a terra e Ele não vê um justo que pudesse fazer isso. Não vê um justo. Mas daí tem Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no seu amor imenso, eu vou, Pai. E daí a gente pensa assim, mas será que Jesus, sendo Deus, sendo homem, será que verdadeiramente Ele sofreu ali na cruz do Calvário? Será que Deus não tirou o sofrimento dele? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Foi isso que Jesus Cristo falou ali. Será que alguém que não estivesse sofrendo falaria isso para Deus? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava em extrema agonia. O sofrimento era tremendo. Antecipadamente, ele havia suado sangue. E isso só acontece quando a agonia é tremenda. E ali naquele momento ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas daí ele vem e fala, mas antes faça a sua vontade, não a minha. Porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. E ele tinha que passar por aquilo por mim e por você. E logo ele, que não tinha pecado nenhum, que não tinha falhado, ele vem e sobe naquela cruz do Calvário por mim e por você. Para me dar, a mim e a você, o direito à vida eterna. Então não foi fácil. O preço da nossa salvação não foi qualquer preço. E por mais que nós tentemos pagar esse preço, nós não vamos conseguir. Porque nós não conseguimos. É imensurável o preço que Deus pagou por cada um de nós. Não é valor monetário, mas é o sangue verdadeiro do Deus, de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Então a gente não consegue pagar isso. Isaías 53 diz assim, que ao Senhor agradou moê-lo. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço. E esse alguém foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas você continua se arrependendo, você continua crendo. Você é chamado a entrar pela porta estreita, pela porta estreita. E você continua se arrependendo de todos os seus pecados. A questão é que quando eu levantei minha mão, quando você levantou a sua mão, quando você desceu as águas batismais, você se arrependeu de todos os seus pecados. Mas a questão é, você continua se arrependendo? Ou a questão é que nós estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, como se fosse algo normal para as nossas vidas? A questão é que eu e você, nós somos diferentes, sim. E o mundo tem que ver em nós essa diferença. O mundo tem que ver que nós somos diferente do mundo. Nós não gostamos das mesmas coisas que o mundo gosta. Não dá para a gente gostar das mesmas coisas. Porque aquele que começou a boa obra em vocês também a terminará. Filipenses 1:6. Ele terminará a boa obra em vocês. E o término dessa boa obra é a salvação em Cristo Jesus. Mas a salvação não é algo fácil. Muitas vezes a gente acha que salvação é algo fácil. Mas a salvação não é algo fácil. E a minha palavra é, a salvação tem que ser conquistada no nosso dia a dia. Não simplesmente em um dia, mas no nosso dia a dia. A única saída é Jesus Cristo, a porta é estreita. Mas é por ela que você tem que ir. Não é por outra porta, não. Não é para a porta larga. E fazer as mesmas coisas do mundo é ir pela porta larga. Mas só há um caminho, só há uma porta, e essa porta é estreita. Você diz assim, eu sou cristão, eu sou diferente do mundo. Será? Será? Você sabia que há jovens praticando imoralidade, fazendo as mesmas coisas na igreja? Não é para você ficar pasmo com isso. É para você acreditar nisso que eu estou te falando. Há pessoas que vão
para a balada na sexta-feira e no sábado, estão na igreja como se nada tivesse acontecido. Talvez você esteja ficando focado com o que eu estou falando. Será? Será que isso acontece ou não acontece? Há pessoas que fazem coisas terríveis durante a semana e são líderes de jovens. E aqui eu não estou falando da igreja do vizinho, eu estou falando da nossa igreja. Eu não estou dizendo que quando a igreja sabe disso, ela não trata disso. Não estou dizendo isso, porque a igreja adventista da promessa é uma igreja séria. O que eu estou dizendo é que isso acontece. Infelizmente isso acontece. Mas a palavra para você é que você não deve se acostumar com isso. Você não deve se acostumar com as coisas do mundo. Parece que a nossa mente vai ficando cauterizada. Parece que o pecado já não faz mais diferença. Salvação não é algo fácil. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós não podemos esquecer da justiça de Deus. Nós nunca podemos esquecer da justiça de Deus. Pessoas que fazem isso são cristãos carnais. Não são cristãos genuínos. Porque o cristão genuíno não faz isso. O cristão genuíno não se acostuma com as coisas do mundo. Não dá para ser um cristão genuíno e viver na carnalidade. A Bíblia ensina que o cristão verdadeiro recebeu uma nova natureza. Uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos que ter uma nova natureza. Talvez eu falando dessa maneira, você se lembre aí de alguém que seja dessa maneira. Que faz as mesmas coisas do mundo e acha que dá para fazer as coisas do mundo e fazer as coisas de Deus e que nada vai acontecer. Você pode até enganar o homem, mas você não engana Deus. Deus não pode ser enganado, Ele não se engana. E você pode achar que você está enganando Deus, mas você não pode, você não conseguirá enganar Deus. Se verdadeiramente somos cristãos genuínos, nós andamos no caminho da justiça. Fazemos disso um estilo de vida. E se você se desviar deste caminho, o que acontece? O Pai vem e te toma novamente, te traz novamente ao caminho. Ele não está dizendo que se você se desviar, Ele não vai te tomar novamente. Se você verdadeiramente se arrepender, Ele vai te tomar novamente, coloca no caminho certo. Coloca no caminho estreito. Mas para isso, eu e você, nós temos que nos arrepender disso. A nossa mente não pode estar cauterizada com as coisas que o mundo faz. E a palavra é, nós não devemos nos acostumar, achando que as coisas que o mundo coloca como sendo coisas que nós podemos fazer, nós não podemos fazer. Porque nós somos diferentes do mundo. Você e eu, nós somos diferentes do mundo, porque nós somos filhos de um Deus todo verdadeiro. Nós somos criatura, não. Nós somos filhos de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os nossos melhores amigos são aqueles que falam as coisas que nós queremos ouvir, certo? Não. Os nossos melhores amigos são aqueles que falam as coisas que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós perdemos amigos porque eles falam para nós aquilo que nós precisamos ouvir e nós achamos que eles estão falando coisas que nós não deveríamos ouvir. O ser humano ele é cheio de não me toque. Essa é a verdade. Nós somos cheios de não me toque. Você me deixa no meu canto, não me incomoda, que para mim está bom. Mas isso não é para nós que estamos na igreja. Nós que estamos na igreja, nós não temos não me toque. Muito pelo contrário. Nós temos que ser pessoas que aceitam os questionamentos, que aceitam quanto as pessoas falam para nós, mas isso também não nos dá direito de falar aquilo que nós achamos que devemos falar. O que nós temos que falar tem que ser pautado na palavra de Deus. Não simplesmente porque eu acho que é certo, mas porque a palavra de Deus diz que isso é o certo. Se quisermos ser amigos de alguém da igreja, nós primeiramente temos que ser amigos de Deus. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, nós vamos até a igreja. E nós encontramos os nossos amigos, os nossos irmãos. E esquecemos de encontrar o amigo verdadeiro. Nós esquecemos de encontrar Deus. Todas as coisas são consequências. Mas quando nós saímos da nossa casa e nós nos achegamos até a igreja, no nosso pensamento, nós temos que encontrar Deus. Eu vim aqui para encontrar Deus. Eu vim aqui para louvar o nome de Deus. E todas as coisas, as outras coisas, são consequências do principal que nós viemos fazer aqui.
que foi encontrar o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa que mais te ama é aquela que te fala a verdade, e não aquela que te fala aquilo que você quer ouvir. Falsos profetas, eles sempre vão falar aquilo que você quer ouvir. O que é pregado aí fora? Que você não precisa ser diferente. Que você pode fazer aquilo que você quer, e basta você estar um dia na igreja, ou muitas vezes nem na igreja, em alguma casa, é o suficiente. Você faz as mesmas coisas. E é o que é preciso para você ser salvo. Não é isso que a gente escuta aí por fora? Quantas igrejas não saem todos os dias? Não se abrem todos os dias. E crescem, e crescem. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Salvação não é algo fácil. À luz da palavra de Deus, não é isso. O que os 10 mandamentos nos falam? Há como a gente esquecer de um dos mandamentos? Não tem como. Eu posso até não matar. Eu posso até não adulterar. Mas o sábado, deixa de lado. Não tem como. Eu tenho que cumprir todos. Eu tenho que fazer verdadeiramente aquilo que Deus me pede. E o que Jesus Cristo fala para nós é que as palavras, a lei não vai passar. Então a gente tem que acreditar nisso. E o que o mundo coloca para nós como sendo algo que não dá nada, que você pode fazer, à luz da palavra de Deus, não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Meus irmãos, a igreja não é parque de diversões, não. Parece que muitas vezes algumas igrejas são parque de diversões. Onde você vai para se divertir. Onde você pula. Onde você levanta suas mãos. E é o suficiente. Onde você fica alegre. Parece que é o suficiente. Igreja não é parque de diversões. Igreja é local para nós nos renovarmos. É local para nós nos derramarmos. É local para nós fazermos a vontade de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É local para nós cumprirmos, sim, os seus mandamentos. E a igreja é você. A igreja é muito mais do que essas paredes. A igreja está lá na sua casa. A igreja está lá no seu trabalho. Não é simplesmente essa estrutura, mas é muito mais do que isso. Isto é a igreja. E fazer a vontade de Deus é isso. É lá no interior da nossa casa, é lá no nosso trabalho. Nós sempre cumprimos a palavra de Deus. Não fazermos nada diferente do que a palavra de Deus. Se alguns dizem que salvação é fácil, como é que a Bíblia fala que poucos se salvarão? A Bíblia fala que poucos se salvarão. Como é que você sabe que realmente é salvo? Porque alguém te falou? Porque um dia você levantou a sua mão? A Bíblia diz que salvação tem que ser um processo de transformação. Ela inicia, ela tem meio e ela tem fim. Não é tudo de uma vez. Então, se eu sou salvo hoje, não me garante que amanhã eu serei salvo. Mas eu tenho que continuar salvo. E como continuar salvo? Fazendo a vontade do nosso Deus que está nos céus. Cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. Você não é igual ao mundo, você é diferente do mundo. Deus tem que fazer diferença na sua vida. O versículo 16 nos diz assim: você os conhecerá pelos seus frutos. Como é que você conhece aquilo que é falso? Como é que você conhece, dando uma aplicação mais ampla, aqueles que não são cristãos genuínos? Pelos seus frutos, pela sua vida, pelo jeito que você anda em comparação com o mundo. É dessa maneira que você conhece um cristão genuíno. Jesus Cristo está aí na sua vida ou ele simplesmente é um acessório que você utiliza? Às vezes a gente utiliza Jesus como acessório. Eu passo a semana inteira sem o acessório Jesus Cristo. Quando chega no sábado, eu pego o acessório Jesus Cristo e venho para a igreja. E Jesus Cristo não é acessório.
Jesus Cristo é muito mais do que isso. Não dá para a gente utilizar como um simples acessório. Acessório é aquele que você pega de vez em quando para fazer alguma diferença na sua vida. Não é isso? As mulheres gostam de acessório. Uma bolsa é um acessório. Você pega ela e ela utiliza como um acessório. Parece que muitas vezes a gente pega Jesus Cristo como acessório. Eu saio no sábado de manhã e agora eu pego Jesus Cristo como meu acessório e eu vou para a igreja. E naquele momento ele fez diferença. Mas em todos os outros momentos ele não fez diferença. Jesus Cristo não é acessório. Jesus Cristo é para você utilizar ele todos os dias. Para eu e para você. Para nós utilizarmos Jesus Cristo todos os dias. Não como um simples acessório. Vamos imaginar essa passagem aqui. Vamos imaginar que nós estamos lá, escutando a explicação de Jesus. E você está ouvindo, Jesus ele olha para você e diz assim: você acha espinhos na figueira? E você do alto, e eu do alto do meu conhecimento, fala assim: Jesus, bem se vê que o Senhor não é agricultor e nem fazendeiro. O Senhor verdadeiramente é um carpinteiro. Porque não tem como, Senhor. Não tem como ter espinhos na figueira. Estou vendo realmente que o Senhor é um carpinteiro. E Jesus vem e diz, faz uma pergunta para você, mais uma. Então você encontra figos, bons frutos em um espinheiro? Senhor, nós respondemos, isso não tem como, Senhor. Não tem como você encontrar figos em um espinheiro. Não tem como. Se alguém me falasse isso, Senhor, eu diria que é louco, ou que a pessoa realmente não sabe nada do que está falando. Jesus responde: aqueles que se dizem meus discípulos, mas que não dão bons frutos, ou são mentirosos, ou loucos, para fazer tal afirmação. Não tem como um bom fruto dar um mau fruto. Não há como. Imagine que eu fui convidado para estar pregando aqui. E eu tenha chegado atrasado. E daí a irmã que me convidou, ela vem, mas meu irmão, por que o senhor chegou atrasado? E eu venho e respondo, eu estava vindo com o meu carro, mas o pneu do meu carro furou. E daí eu desci para trocar o pneu. E daí quando eu estava ali, a porca escapou e ela foi para o meio da rua. E quando eu fui, eu não vi, e veio um caminhão de 30 toneladas, ele me atropelou. E daí eu saí, fui, peguei a porca e fui lá e troquei o meu pneu. A irmã olharia para mim e falaria: e você está desse jeito? Nada mudou em você? Você foi atropelado por um caminhão de 30 toneladas e você está desse jeito? O que é mais forte? Um caminhão de 30 toneladas ou Deus? Deus, ele é muito mais forte. E não dá para a gente dizer que a gente tem um encontro com Deus e que nada muda na nossa vida. Eu tenho que mudar. A minha vida tem que ser diferente. Não dá para ter um encontro com Deus e eu continuar da mesma maneira. Não tem como. Se eu fosse atropelado por um caminhão de 30 toneladas, provavelmente eu nem estaria aqui. Algo teria mudado em mim. Quando eu tenho um encontro com Deus, algo tem que mudar na minha vida. Algo tem que mudar na sua vida, quando você tem um encontro com Deus. Quantas vezes a gente não fica empolgado com o que o mensageiro traz, e a gente fala assim, a partir de hoje vai ser diferente. Quantas vezes a gente não vai em um retiro, a gente sai do retiro, a partir de hoje vai ser diferente. E passa-se alguns dias e tudo ficou da mesma maneira. Tudo voltou como era. Não fez diferença. Será que isso foi emoção? Ou será que isso foi mover? Quando há mover, verdadeiramente nós somos transformados. Verdadeiramente algo novo acontece na nossa vida. Mas quando é emoção, não. Pela emoção, muitas vezes a gente acha que algo vai ser diferente. Mas no dia a dia não se torna diferente.
Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. E pelos nossos frutos Ele nos conhecerá. Versículos 19 e 20 diz assim: mas toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando uma pessoa um mensageiro quer enfatizar algo, ele muda o tom de voz, ele fala mais de uma vez. Quando você quer enfatizar algo que você está digitando, ou você coloca em caixa alta, ou você coloca em negrito, porque você quer enfatizar algo. Já na cultura hebraica, quando eles queriam enfatizar algo, eles repetiam. Eles repetiam e eles repetiam. Muitas vezes não com as mesmas palavras, mas eles repetiam. Pelos seus frutos os conhecereis. E eles falam novamente, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui está sendo enfatizado, Jesus Cristo está enfatizando, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto de cada um de vocês, vocês serão conhecidos. A gente pode muitas vezes até tentar enganar o homem. Mas Deus, não dá para enganar. E Ele fala que pelos seus frutos Ele os conhecerá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta simplesmente falar Senhor, Senhor. E não fazer a vontade do nosso Deus que está nos céus. A gente tem que fazer a vontade do nosso Deus que está nos céus. Se a sua profissão de fé ela não for contínua na sua vida, não está valendo nada. Muitos me dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo Senhor, Senhor. Ele não está dizendo isso para uma pessoa que acabou de conhecer a Jesus Cristo. Ele está dizendo para pessoas que já conheciam a Jesus. Ele não está dizendo para aquela pessoa que agora, naquele momento, ele conheceu Jesus. Mas para aquelas pessoas que já tinham Jesus na vida deles há muito tempo. Ele está dizendo que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo muitas vezes para aquele que vem até a frente e canta. E pula de alegria. Mas que durante o restante da semana esquece de Deus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A salvação não é algo fácil. Não queira você achar que ser salvo é algo fácil. Porque ser salvo não é algo fácil. Mas não é impossível. Não é impossível ser salvo. Não adianta eu colocar na minha camiseta salvo em Cristo Jesus e não cumprir os seus mandamentos. Não vai adiantar nada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta eu pular, eu chorar e me esquecer de Deus no restante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz isso. Você pode ler quantas vezes você quiser. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa palavra é para mim e para você. É para que nós, usando um palavreado mais jovem, fiquemos espertos. É para a gente ficar esperto mesmo. É para a gente não achar que é algo fácil, porque não é algo fácil. Finalizando, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, como eu disse, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Qual é a coisa mais importante do mundo? Conhecer Jesus? Será que a coisa mais importante do mundo não é ser conhecido de Jesus? Se eu chegar lá no Planalto Federal, lá no Palácio do Governo onde a Dilma fica, e se eu chegar lá e falar para os guardiões, para a secretária, seja para quem for lá, eu vim aqui porque eu quero conversar com a presidenta do Brasil.
E eles perguntaram, mas por que você conversa? Porque eu conheço ela. Eu conheço ela e eu vou conversar com ela. Vai adiantar alguma coisa? Será que eles vão deixar eu conversar com a Dilma? Não vai adiantar nada. Agora, se eu falar, ela me conhece. Ela sabe quem eu sou. Aí vai adiantar alguma coisa. Não adianta eu falar que eu conheço a Deus. Adianta eu falar que Deus me conhece. Que Deus sabe tudo o que eu faço. O mais importante é nós termos na nossa mente que Deus nos conhece. Que Deus sabe quem nós somos. Que Deus sabe tudo o que nós fazemos durante a semana. Isso é o mais importante. Isso é importante para nós. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe o que nós fazemos. Onde eu estou fazendo a minha casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se eu fizer sobre a areia não vai adiantar. Mas se eu fizer sobre a rocha, o vento pode vir, a tempestade pode vir, e ela não será abalada. A sua casa deve estar firmada na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. É Ele. É sobre Ele que nós temos que colocar todas as coisas. Meus irmãos, tomemos cuidado. Salvação não é algo fácil. Deus, Ele é amor. Infinitamente amor. Mas nós não podemos nos esquecer da justiça de Deus. E a palavra é para você. Não se esqueça da justiça de Deus. Se lembre sim do amor de Deus, porque Ele é o que nos faz estar aqui. Mas não se esqueça também da justiça de Deus. Você pode até achar que ela tarda, mas ela vai acontecer. E a justiça de Deus acontece para mim e para você quando acaba o nosso fôlego de vida. A partir daquele momento não tem mais o que fazer. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz até aquele momento. E eu não sei qual vai ser este momento. Eu não sei se eu vou sair daqui, não sendo dramático. Eu não sei se eu vou sair daqui e vou passar a primeira esquina. Eu não sei. Eu não tenho como saber disso. E se eu não sei disso, se eu não sei o que vai me acontecer, e nem quando vai me acontecer, eu tenho que fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, do meu Deus, do nosso Deus, em todos os momentos. Porque quando acontecer a justiça de Deus, eu vou estar preparado. Você vai estar preparado. E a palavra é, vamos cada vez mais, meus irmãos, nos preparar para a justiça de Deus. Não vamos nos esquecer nunca da justiça de Deus. Vamos nos lembrar sempre do amor de Deus, mas nunca deixar de lado a justiça de Deus. Deus é amor e é justiça. Vamos colocar em pé? Você pode ter escutado essa palavra. E eu não tenho nenhum problema de fazer